Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a professora Giorgia Cecchinato, que é professora de Estética da UFMG, Faculdade de Minas Gerais. E é um prazer muito grande recebê-la aqui. Ela tem uma pesquisa sobre idealismo alemão, romantismo e alguns outros assuntos. Então, obrigado por participar da nossa conversa aqui do canal. E vou começar pedindo para você contar um pouco sobre sua formação, onde você estudou, essas coisas, para o pessoal que ainda não te conhece, né? O canal tem pessoas de várias regiões diferentes que estão acompanhando, participando. Então, já vou lhe passar a palavra com essa primeira pergunta e depois a gente vai conversando sobre os temas de pesquisa e tudo mais. Então, obrigado, Georgia, e boa tarde. Então, boa tarde a todos. Obrigada, Caio, pelo convite. É efetivamente assim um prazer poder falar assim da minha trajetória de vida, de pesquisa, que na verdade por algumas pessoas praticamente quase a mesma coisa. Se identifica a vida com a pesquisa. Então, eu me formei na Universidade de Pádua, que é a minha cidade. E fiz doutorado em Munique. E teve a sorte, a grandíssima sorte, a honra de ter dois mestres, assim, duas pessoas pessoalmente muito legais e dois pesquisadores particularmente importantes. Eles são, primeiro, o meu orientador de mestrado na Universidade de Pádua foi Franco Chierichin, um grande hegeliano, cujo trabalho é traduzido também em português. Tem uma introdução à fenomenologia do espírito, que é traduzida pelo português. E depois fui fazer doutorado em Munique, sobre o problema da ausência de uma estética na filosofia de Fichte, ou seja, fiz um doutorado sobre algo que não tem, praticamente, para resolver esse mistério. E o meu orientador foi o professor Günther Zöller, da Universidade de Munique. Então, depois do doutorado, eu fiz várias, assim, como quase todos os neodoutorandos, assim, passando de uma bolsa para outra, de uma assim, convite ou outro em universidade para ser pesquisadora, para ser colaboradora, mas enfim, depois, quase por acaso, eu cheguei no Brasil. No sentido em que eu pude aproveitar assim de um momento de grande vitalidade da universidade brasileira, de mais dinheiro, etc. E me falaram que era uma oportunidade, que podia ser uma oportunidade interessante para quem na Europa ia ficar numa fila imensa para ser professora. E, de fato, eu fui convidada como professora visitante na Universidade do Paraná, na Federal do Paraná, e teve a ocasião assim de constatar que, de fato, a Universidade Brasileira era muito vital, muito interessante, e acabei ficando, gostando e ficando. Passei no concurso no 2010 na Federal de Minas Gerais e, assim, estou continuando, mesmo se a época já passou o momento de ouro, de qualquer maneira, assim. Mas, enfim, continua valendo a pena. Então estou trabalhando, assim, continuo trabalhando aqui e continuo constatando, na verdade, a grande preparação, a grande dedicação dos meus colegas brasileiros. É uma coisa que sempre me faz muito feliz, assim, de trabalhar num ambiente tão legal. Muito bom. E os seus temas de pesquisa, desde o doutorado, quais você acrescentou ao Fichte? Então, eu nomeei o Fichte porque é a coisa mais, assim, mais estranha, ao final das contas. Eu fiz uma tese de doutorado para justificar por que Fichte não escreveu nenhuma estética.
Na verdade, eu me dei conta, assim, acho que o ano passado teve que fazer um memorial e eu sempre, assim, acabei fazendo o que eu estava gostando. Nunca teve um projeto, vou fazer isso, depois vou fazer aquilo. Sempre me deixei um pouco levar das coisas que eu gostava mais. No âmbito de autores, assim, do mesma época histórica, da mesma área geográfica também. Mas me dei conta que tem mais continuidade do que imaginava. Ou seja, eu fiz mestrado em Kant, particularmente assim no uso da faculdade de julgar em Kant. E de Kant passei a estética de Fichte, passando depois a estudar a estética de Hegel, em geral a filosofia de Hegel, agora estou estudando ciência da lógica. Ou seja, algo que não tem nada a ver com a estética. Mas temos que falar também que para autores dessa época histórica, essa divisão entre estética, filosofia prática, teoria do conhecimento, é algo que não funciona tão bem. Porque o ponto fundamental desses pensadores é a ideia de um sistema como um organismo, como algo inteiro. Então, uma vez que você entra no sistema, é quase impossível você não ter contato com todas as partes do sistema. Então, a estética necessariamente tem que entrar no discurso de uma filosofia em geral, como a de Kant, Fichte é um pouco exceção, agora explico, mas de Hegel, por exemplo, sem falar de Schelling, a estética tem que entrar, porque é uma maneira com que o sujeito se relaciona com o mundo. E uma maneira de se relacionar com o mundo que implica não apenas conhecimento, mas sentimento, visão do mundo, cultura. Então, é algo do qual a filosofia, o pensamento filosófico, não pode abrir mão nesse sentido. E Fichte tentou assim descrever uma estética, estava no projeto dele, mas acabou isso sempre assim coerentemente com o que falei, o sistema dele, a praticidade do eu, o caráter prático do eu, que é o princípio da filosofia de Fichte, tudo baseada no desenvolvimento da liberdade do eu. Então, tudo em Fichte é filosofia prática, acaba sendo filosofia prática. Tanto o conhecimento é prática, porque é a atividade do eu, quanto a atividade artística, mas também o desejo é expressão da liberdade do eu. Então, na construção do sistema, a arte entra assim como uma das tantas expressões de liberdade e não propriamente a mais importante. Então, é por isso que Fichte depois abre mão de uma estética, porque assim, no sistema das disciplinas transcendentais, ela vem depois, assim, simplesmente uma aplicação prática da liberdade e é muito mais importante se ocupar da fundamentação teórica da liberdade e de uma filosofia prática aplicada, de uma filosofia do direito. Então, a arte tendo aquela parte de contingência muito grande, não entra nessa questão da fundamentação, porque uma vez que é fundamentada a liberdade, todas as aplicações da liberdade não precisam até o detalhe. Então, a arte escapa um pouquinho dessa possibilidade. E, ao final das contas, assim, o que eu queria falar, assim, dessa unidade de trajetória, é que é essa mesma, assim, o idealismo alemão em particular, é uma filosofia da liberdade. E ser na estética essa liberdade assim, se manifesta por meio da imaginação, por meio da união entre cultura e individualidade. Então, pensamos em Hegel, entre um objetivo, a história da arte, e um subjetivo, a identidade do artista,
o gosto particular de quem produz e o gosto, falamos assim, da história da arte, o gosto da sociedade que acolhe essa obra de arte. Então, enquanto tem um lado de união entre sujeito e objeto, entre história e individualidade, a arte é expressão de liberdade e uma expressão realmente assim eminente dessa liberdade. Liberdade de quem faz, em geral, tanto na estética, ainda mais na filosofia moral, e, ao final das contas, também na teoria do conhecimento, como Kant falou, a liberdade é o cerne do sistema, é a nossa última finalidade, assim, é o fim último do ser humano e assim o foco ao qual tendem todas as atividades humanas. Eu acho que hoje em dia também, assim, de vez em quando eu encontro assim, alunos meio decepcionados assim, do estudo da filosofia. Eles entram com muito entusiasmo na faculdade e depois fica decepcionado de quantas coisas velhas que não tem nada a ver, eles têm que estudar, assim. Quantos discursos sobre substância, sobre princípio, sobre ontologia, coisas muito abstratas que não tem nada a ver com a vida deles, assim. Então, esse é uma questão a qual eu assim, tento sempre de responder. Por um lado, é verdade que o idealismo alemão é um conjunto de filosofia, de teoria que é ligada à época, sim, a um período histórico determinado, como falei, a uma região histórica determinada. Porém, a importância hoje em dia de teorizar, de ter consciência que liberdade não é simplesmente fazer quem quiser o que quiser, isso é uma coisa tão importante, que realmente, mesmo se os meus alunos saírem da sala de aula depois de um semestre sabendo só isso, eu já estou satisfeita. A importância de se dar conta que a liberdade tem a ver com a possibilidade, primeiro, de um exame autoconsciente. O que eu estou querendo, por que eu estou querendo isso que eu estou querendo e como eu estou querendo, como estou disposto a querer o que eu estou querendo. Como eu realizo essa minha vontade numa sociedade de seres que têm os mesmos direitos de querer, de expressar a própria liberdade, quanto eu tenho direito a expressar a minha. E como isso se articula, como isso implique responsabilidade e, como falei, autoconsciência, consciência dos próprios limites, mas também da grandeza do ser humano, das possibilidades do ser humano e do valor dele. Tudo isso eu acho que assim, é um fio vermelho, assim, um fio condutor que atravessa assim, de Kant a Hegel, a Schiller, todas as filosofias dessa época. E, assim, isso faz, eu acho, delas ainda umas filosofias que vale a pena estudar, assim, justamente porque eles tentam, todos eles, de analisar a razão humana como expressão mais alta da liberdade. E de ver como essa liberdade se desenvolve assim, na cultura, na sociedade, no mundo histórico, na teoria do belo. Então, eu acho que isso é realmente, isso é a coisa do que eu me dou conta, assim, sempre, que eu aprendi e do qual nunca vou abrir mão, sabe? É essa questão de Bildung, de formação. Assim, a pessoa é formada no sentido em que não apenas sabe algo, mas todas as ações delas são moldadas por esse algo que a pessoa sabe. É um saber que é, ao mesmo tempo, uma direção para o agir. Então, eu acho que isso, todas as filosofias
tem em comum, assim, pensamos no coitado do Fichte, que teve tanta pouca sorte, e, apesar dos poucos anos de Iena, ele chegou em Iena, como talvez quase todo mundo sabe, famoso porque ele chegou a ser famoso porque foi assim trocado, porque a primeira obra dele saiu anônima e todo mundo, a crítica de todas as revelações, e todo mundo achava que fosse uma obra de Kant. Então ele se tornou de um dia para outro super famoso, foi chamado em Iena e teve poucos anos de fama e de sucesso. E depois, assim, foi esquecido, foi muito mal entendido também por culpa dele. As obras dele são muito difíceis e às vezes nem sempre transparentes. Então, ele foi muito mal entendido, muito criticado, mas se a gente pensa no que ele achava na importância que ele dava à missão do erudito. Tem aquele escrito dele, traduzido, acho que hoje é O Destino do Erudito, pelo Ricardo Barbosa. Tem assim, um conjunto de um curso que ele teve. E, enfim, eu falaria melhor assim, de vocação do erudito. O erudito tem isso, ele entende melhor. E por isso, ele teoricamente do erudito. Eu, coitado do Fichte, dava tanta importância a isso, ele teria gostado tanto se tornar um orientador da humanidade, e ao final das contas, acho que a humanidade não era tão legal como ele achava, ainda não estava pronta para o que ele achava. Uhum. Você falou que embora não tenha uma estética, né? Você tentou mostrar que estaria integrada não exatamente a estética, mas os princípios da liberdade já implicariam a abertura para o mundo, né? E aí eu pensei nos autores do romantismo, né? Como o Schlegel, Hölderlin também, tiveram relação com o Fichte, foram influenciados também, não foram? Queria te perguntar sobre a relação do Fichte com esses autores. Não, de fato, eles, assim, Fichte é verdade, eu fui pouco justa com o Fichte, no sentido em que, nesses anos de Iena, ele, de fato, foi capaz de influenciar uma geração inteira de pensadores. O romantismo inteiro, também para Hölderlin, a interlocução e o estudo de Fichte foi importante. Pensamos em Novalis também, ele escreveu as Fichte-Studien, que são uma obra de filosofia teórica super interessante, discutindo a filosofia de Fichte. Todos eles, acho que Hölderlin não diretamente, mas todos eles foram diretamente ou indiretamente alunos de Fichte. Fichte era um grande orador. Tem isso, era uma pessoa que sabia conquistar os corações. Era isso que ele queria, não apenas. Assim, por exemplo, os românticos, na época mais maravilhosa, foi uma época. Se a gente pensa o que era Iena, entre o final do século XVIII e o começo do século XIX, realmente, sim, era uma coisa maravilhosa. Schiller estava dando aula lá, Goethe era uma espécie de ministro da cultura que podia influir nas escolhas, na vida da universidade. E Heinold tinha sido professor antes de Fichte, depois Fichte foi professor, depois veio Schelling, logo em seguida Hegel. Então tinha uma vida cultural, assim, não apenas filosófica, assim, filosofia é o que eu conheço melhor, mas em geral o círculo romântico, os irmãos Schlegel e com as respectivas esposas foram morar em Iena, e numa época assim,
breve período de tempo, morou todo mundo junto, assim, uma espécie de comune da filosofia, assim, de casa comum da filosofia, todo mundo entendo, os irmãos Schlegel, Fichte junto, e também foi convidado mais do que uma vez o Schelling. Então, vamos pensar o que era aquela sala de jantar nos dias em que todo mundo estava discutindo lá de filosofia. E se a gente pensa assim, era uma época muito interessante, lá onde eles tinham consciência que algo estava mudando, que o vento estava mudando, que alguma coisa, várias coisas, na verdade, incríveis tinham acontecido, a Revolução Francesa, a Revolução Copernicana de Kant. Então, eles se sentiam, na verdade, herdeiros de tantas revoluções e, de qualquer maneira, capazes de levar em frente esse espírito revolucionário. E revolucionário estou falando em todos os sentidos, não apenas na tentativa, por exemplo, pensamos nos irmãos Schlegel e na obra de Novalis, junto nos fragmentos do Ateneum, por exemplo. Não apenas eles queriam quebrar as regras do pensamento. Então, não mais um pensamento sistemático, orgânico, mas sim um pensamento fragmentário, lá onde a capacidade do leitor ia integrar a escrita do filósofo. Assim, a sua capacidade de associação a respeito dos fragmentos ia ser a obra. Então, fragmento é fragmento, assim, um pedaço. E isso eu acho uma coisa maravilhosa, assim, de fato revolucionária em relação aos tratados de filosofia comuns. Eles também promoveram uma fusão da filosofia e das artes, e de todas as artes, da poesia, da filosofia. Então, tudo se tornou poesia, ao final das contas. Lá onde por poesia se entende justamente essa atividade criativa, imagética, figurativa, e a qual realmente se pode participar como um jogo, que é também um jogo comunitário, assim, não é a atividade de um filósofo solitário no próprio escritório, mas é algo que pode ser feito em companhia, como provocação. Então, eu acho isso extremamente interessante, mas a revolução era também uma revolução de modo de vida, de costumes. Se a gente pensa nas protagonistas femininas do romantismo alemão, a gente vê que elas realmente foram, por parte delas, quase revolucionárias. Assim, a esposa de Friedrich Schlegel, Caroline, que se tornou depois esposa do Schelling, ela era uma mulher realmente extraordinária. Uma coisa interessante que é que ela, por exemplo, e muitas mulheres daquela época se tornavam livres depois que o primeiro marido falecia, assim, uma coisa. Por quê? Porque não tinha mais aquele pudor de moça. A mulher se tornava uma mulher e se tornava, de qualquer maneira, finalmente responsável da própria vida. Isso com todos os riscos que isso comporta, porque assim, as mulheres não costumavam trabalhar em algumas classes sociais, e então ficavam mais expostas, mas mais livre. E Caroline fala isso numa carta. Agora, finalmente, estou livre, dona da minha vida, além da dor, da perda, mas depois que superou isso, como provavelmente muitas mulheres da sua época, ela se sentiu realmente dona da própria vida. Ela participou logo depois da Revolução, também uma espécie de construção de uma comune em Mainz, e apoiou os revolucionários.
assim, a história é meio fofoca, assim, depois ela engravidou, e aí o Schlegel casou com ela até para ajudá-la a sair de uma situação meio comprometedora. Mas, enfim, foi um amor, se a gente quer falar um amor, outro tipo de sentimentos. E que foi algo que produziu um tanto de obras. Infelizmente, o nome da Caroline não aparece quase nunca, só em algumas resenhas. Mas ela é autora de uma grande parte dos fragmentos, autora de uma grande parte dos fragmentos, e orientou, ajudou, sugeriu várias, assim, deu várias dicas em geral na vida do Friedrich e nas obras. Se não tivesse ela, provavelmente a tradução das obras do Shakespeare não teria saído. Então, uma mulher muito anticonformista e, assim, orgulhosa de participar da vida intelectual. Agora, a esposa do Carolina, desculpe, talvez eu errei. Carolina era a esposa de August Schlegel. E a esposa do Friedrich Schlegel, a Dorothea Veit, ela foi também assim, uma vida, ela também viveu uma vida excepcional na sua época. Ela conheceu o Friedrich, se separou do marido, foi morar com o Friedrich sem casar e parece que foi assim a inspiração dessa vida de casal, assim, que permitiu ao Friedrich a inspiração para a obra dele, Lucinde, que é também uma obra extraordinária, escandalosa, que foi muito criticada. Justamente, até porque tem um trecho muito interessante em que Friedrich, o protagonista, Friedrich escreve, deixando falar Julius, o protagonista, em que fala: a coisa mais extraordinária é quando eu me torno uma mulher e você se torna um homem. E a coisa mais extraordinária de todo é quando a gente é sem esse tipo de distinções. Então, isso, vamos pensar o que isso poderia ter sido no comecinho do século XIX. Era uma coisa absolutamente escandalosa. E, infelizmente, a Dorothea e também o Schlegel, em geral, tiveram que enfrentar vários preconceitos. Agora, a coisa extraordinária é como o Friedrich se tornou depois um católico reacionário. Isso mereceria uma pesquisa à parte. Mas tem alguns elementos em relação à religião, por exemplo, que deixam entender assim, uma tendência, principalmente assim, todos os românticos tinham esse apelo, assim, sentiam esse apelo do absoluto, do assim, inexplicável. E nesse caso a religião representava um momento interessante, até do ponto de vista cultural. A religião é o que leva, assim, junto com o absoluto, a condição histórica e a condição cultural de um povo, por quanto essa palavra seja hoje em dia meio complicada, sim, mas é Volk em alemão, assim, toda a alma de um povo estava, entre as outras coisas, mas de maneira eminente, na religião. Então, a religião conseguia unir tanto as aspirações ao absoluto quanto assim, a mais concreta vida das pessoas, sem contar a questão do ritual e também a questão política. Novalis era, assim, achava que, por exemplo, o protestantismo foi um elemento de grande desgregação
na Alemanha da sua época. Então, a proposta dele era de voltar ao catolicismo, assim, ao Papa como defensor da unidade dos cristãos. Então, junto a um movimento assim, de grande revolução, tinha também essas tendências, que, na verdade, numa época também de esclarecimento, de também, como se pode falar, defesa da laicidade, isso tudo tinha o seu elemento mais quase revolucionário. Então, era uma época, só para falar isso, era uma época que realmente estava cheia de estímulos. Depois, com o Congresso de Viena, acabou e depois, enfim, a gente sabe como acabou. Não foi tão, assim, de fato foi uma revolução no espírito que não conseguiu se concretizar na história, ao final das contas. Uhum. Se você puder falar um pouco mais sobre essa questão do gênero, que eu sei que você também tem uma pesquisa sobre isso, desses autores. Na verdade, a questão assim de gênero chega a ser, num momento particular da história da filosofia, chega a se tornar quase um problema estético, por quanto seja assim estranho, mas assim. As reflexões estéticas, por exemplo, no mundo anglo-saxão, nas pesquisas de Burke, na metade do século XVIII, nas investigações sobre os sentimentos do belo e do sublime, por exemplo, ele divide assim as causas dos nossos sentimentos do belo e do sublime. Aí as mulheres são belas e provocam um sentimento relativo ao belo, sentimento de relaxamento, de amor, de carinho, enquanto os homens são sublimes. São sublimes, ou seja, pode dar medo, tem um comportamento mais nobre, assim, podem gerar respeito, mas não propriamente aquela ternura que a mulher provoca. Então, a partir dessa polarização, que na verdade é a reproposição de uma polarização que na história da filosofia tem desde Aristóteles. A esposa, assim, a mulher, esposa, mãe, contenidor, passiva, fria, assim, com todas essas características, e o homem que é o portador da geração, nessa polaridade representa o calor, o princípio ativo, enquanto a mulher é o princípio passivo. Então, tudo isso se repropõe na história da filosofia em muitas maneiras. Agora, no século XVIII, temos também a estética, a reflexão sobre a estética se torna portadora também dessa polarização assim, entre homens e mulheres. O Kant, isso é curioso, também repropõe essa polarização assim como um problema estético nas observações sobre o nosso sentimento do belo e do sublime. Ele também repropõe essa divisão, como várias outras que eram típicas provavelmente do pensamento da sua época. Sei lá, os alemães são belos enquanto os espanhóis são sublimes. Essas divisões todas devidas justamente ao fato de que tem alguns tipos de traços somáticos, traços cromáticos também, que são mais delicados, e aí são belos, e alguns que têm um elemento inquietante, ou de todo modo um elemento não necessariamente, eu acho comum, aliás, eles são anglo-saxões, quem formula primeiro, o que é mais comum é o loiro, o que é mais incomum é a pessoa escura, assim, a pessoa com traços mais fortes. Então, tem isso, assim, tem toda essa preconceituosa divisão, mas
que tem o seu interesse, se a gente enfoca na polarização homem e mulher, porque é verdade que Kant muda totalmente essa visão quando, na crítica da faculdade de julgar, a reflexão sobre o belo e o sublime não é mais baseada sobre o que a gente vê, mas sobre os princípios a partir dos quais nós sentimos esses sentimentos. Ou seja, a filosofia transcendental desloca a questão em geral, do belo e do sublime e coloca uma exigência de unidade entre elementos polarizados, natureza e liberdade, por exemplo, assim, natureza e liberdade é a polarização que a crítica da faculdade de julgar quer mediar, e a partir daqui a reflexão muda, junto também com o avanço do iluminismo e da questão ao romantismo, lá onde essa polaridade, principalmente a Schlegel, lá onde essa polaridade é totalmente superada, ou pelo menos tem um esforço muito grande de superar essa polaridade. Polaridade, por exemplo, defendida também por Humboldt. Humboldt também defende essa polaridade entre homens e mulheres. O que eu acho interessante é que nas filosofias, como a de Fichte, por exemplo, como as continuadoras da filosofia de Kant, tem esse impulso, assim, essa vontade de unificar o princípio da filosofia, principalmente no pós-kantismo, e essa vontade se traduz numa teoria do reconhecimento que leva em conta não tanto a polarização, mas sim a similaridade. Então, a minha proposta nessa pesquisa de gênero seria que o modelo romântico, que é esse modelo que quebra com as divisões, é um modelo de reconhecimento que é mais moldado no reconhecimento de tipo fichtiano, que é um reconhecimento que depende de uma chamada recíproca do reconhecimento do ser racional, muito mais do que a respeito de um modelo hegeliano, que é um modelo baseado na luta. Então, e na luta, de novo, na contraposição, na exigência da superação dessa contraposição, mas de assim, modelo, como se pode falar, um modelo dialético. Então, a minha proposta é que esse modelo de fichtiano, falamos assim, é o que joga um papel fundamental em Schlegel, e na possibilidade de não pensar mais o ser humano, em geral, por meio de contraposições e polarizações. E isso joga um papel interessante também na questão do reconhecimento entre as relações de homem e mulher. Jorge, eu queria te fazer só mais uma última pergunta, porque eu sei que você tem um artigo sobre o Schiller e a questão do impulso lúdico. Como é que essa questão da liberdade está relacionada a essa ludicidade, esse ato do jogo, no sentido da liberdade, né, da liberdade além da racionalidade, né, essa liberdade que existe e que até hoje tem autores que recuperam, né, esse tema do impulso lúdico para pensar em relações com criança, como que isso também tem a ver com outras questões do humano, na arte também. Então, eu acho que Schiller é um autor que às vezes é meio subestimado pelos filósofos. Eu conto aqui uma minha experiência assim pessoal, que é essa, eu justamente de kantiana, como se pode falar, kantiana dura, assim, kantiana raiz. Eu, quando lia Schiller, eu sempre achava, nossa, aqui ele faz uma confusão, ele não está entendendo o que Kant está querendo falar. Na verdade, com
realmente com estudos de anos e finalmente com afastamento e com um desconhecimento do que Schiller mesmo fala, que ele só repropõe a teoria kantiana, porque isso que todos os post-kantianos falam, eu estou propondo a teoria de Kant, mas melhor, mas mais unificada, mas mais, enfim, mais objetiva, menos subjetiva, mais orgânica, menos, enfim, toda uma geração se propõe melhorar Kant. Então, tem que esquecer Kant. Para encarar Schiller, tem que esquecer a questão do sistema kantiano, etc. Eu realmente teve uma experiência assim, de redescoberta ao longo de tantos anos de uma proposta realmente filosófica, mas também, de qualquer maneira, uma proposta política realmente interessante. E, de fato, Schiller propõe, assim, faz uma análise da sociedade da época dele. E lembramos que Schiller foi um dos primeiros que usou a palavra alienação em relação a um tipo de trabalho sempre mais específico. E eu acho que a análise dele da sociedade é quanto mais interessante hoje a questão do descolamento das elites cultas do que propriamente é a parte sensível da sociedade, ou seja, mais dos trabalhadores. E como ele, eu acho também super interessante, como ele define essa elite culta e totalmente fora do ar, assim, ele chama eles de bárbaros. Enquanto a degeneração da elite cultural se torna uma barbaridade, a degeneração das classes mais baixas, das classes dos trabalhadores, se torna selvagem. Assim, é algo que tem um elemento selvagem. E o que ele propõe ele propõe uma coisa que hoje em dia parece absurda, mas uma educação estética. Por que a educação estética pode se tornar como se pode falar, um momento comum e um momento de união social? Porque a educação estética permite de elevar a nossa sensibilidade e, ao mesmo tempo, sensibilizar a nossa cultura. Assim, é de fato um desenvolvimento interessante de um pensamento kantiano. Assim, Kant também falava que não é simplesmente importante ter um conhecimento ou ter uma ideia, mas a essa ideia tem que ser sempre associado um assentimento assim, pessoal. Eu não simplesmente sei, mas tenho convicção desse saber. Então, eu não simplesmente acho que isso seja justo, mas tenho uma adesão quase sentimental, assim, carnal, a essa ideia, a esse ideal que eu acho interessante. Então, a questão do jogo é uma maneira de tentar de descrever qual seria a maneira das partes sociais dialogarem entre elas. Como a arte sempre é jogo, como a arte sempre implica um envolvimento, mas ao mesmo tempo um distanciamento. E o conceito de desinteresse, nesse caso, é muito importante. Uma postura, poderíamos falar, desinteressada, como a arte sempre implica essa postura. Então, a política, em geral, a vida social, se beneficiaria de um tipo de atitude adquirida com o exercício da contemplação artística. Então, quanto mais você está acostumado a um tipo de discussão lúdica, em que, de fato, não tem nada importante em jogo, tem uma ocupação lúdica em relação a algo que nos envolve intelectualmente e sentimentalmente. Essa atividade seria um modelo, segundo Schiller, da maneira com que as partes sociais poderiam se relacionar num diálogo
político. E o caminho, obviamente, não um caminho imediato. Não é assim que manda as crianças para o museu 2 vezes por ano e aí a sociedade se torna maravilhosa. Na verdade, não é. A proposta é realmente, ele fala, pelos próximos 100 anos. Assim, se trata de uma proposta que eu acho que já nisso reconhece os próprios limites. Mas que, porém, por um lado, evidencia a importância realmente de uma educação estética, em geral, de uma educação que não tome necessariamente uma posição, mas que se preocupe de exercitar o diálogo, principalmente. Eu acho que essa é uma proposta realmente interessante. O diálogo da arte, o espírito lúdico da arte, é justamente esse ter prazer em comentar e ouvir comentários, em compartilhar um tipo de experiência que, ao final das contas, é totalmente supérflua, mas que, por esse compartilhamento, e também, assim, junto a esse compartilhamento, se torna importante. Então, acho que o jogo leva em conta assim, a questão do diálogo, do desinteresse e de uma postura. Tem ainda hoje algo que pode nos ensinar. Muito bom, Georgia. Muito obrigado pelas respostas, pelo desenvolvimento dos temas. Eu achei muito interessante, gostei muito. De nada, espero não ter sido muito confusa. Assim, às vezes falo, eu perco o fio e depois falo mais coisas. Então, tomara que quem escuta a entrevista seja bondoso comigo. Seja Imagina, compreensivo, assim, com entusiasmo. para mim foi ótimo. Se você quiser dizer alguma última coisa para a gente encerrar, eu sempre peço para fazer talvez queira ter dito alguma coisa que eu não perguntei, enfim, pode fazer as... Não, eu só faço um apelo, assim, a todo mundo, que é um apelo que volta ao meu, assim, a minha formação primária, assim, primeira, que é justamente kantiana. E o meu apelo é o apelo que Kant faz no escrito sobre iluminismo, assim, resposta à pergunta o que é iluminismo. Então, o nosso sapere aude, ouse saber, acho que hoje em dia, como nunca, é importante para nós e para todo estudante de filosofia. Assim, essa ousadia é muito importante para pesquisar, para quebrar paradigmas e também, eventualmente, para estudar algo que é totalmente desatualizado, que vale também a pena. Não precisa ser sempre algo. Assim, como eu tenho que responder a uma demanda de alunos que às vezes ficam decepcionados, esse foi o nosso ponto de partida. Eu sempre tento de evidenciar quais são os elementos ainda interessantes, ainda importantes de uma filosofia. Mas também é importante saber que o estudo da filosofia e o estudo da história da filosofia é interessante em si, é divertido em si, é uma ousadia também exercer um tipo de atividade que não serve e que não é serva de ninguém, que não é submetida a nenhum tipo de utilidade prática. Eu acho que isso também é muito importante lembrar. Tá certo. Muito obrigado, Georgia. E fica essa mensagem aí, muito prazerosa e convidativa para as pessoas que se interessem, né, por filosofia. Então, quem assistiu aqui esse vídeo até o fim também agradeço. Comentem aí o que vocês acharam também para a gente continuar a conversa, né? E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.